Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, sua carta pastoral. Hoje nós estamos chegando ao final de mais uma série de exposições. Esta carta é uma carta curta, com apenas 3 capítulos, mas de um conteúdo muito rico, e nós temos aprendido muito com os conselhos do apóstolo Paulo sobre a vida da igreja, sobre a prática da fé que nós confessamos. Hoje eu quero falar sobre as atitudes que exaltam a Deus. Capítulo 3 de Tito diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aprendido nesta carta do apóstolo Paulo a Tito que é impossível separar a confissão da prática, que há uma ligação muito profunda, muito íntima entre aquilo que nós acreditamos com aquilo que nós demonstramos através da nossa prática. A fé na doutrina é importante, crer na palavra de Deus é importante, mas o que adorna a doutrina, disse Paulo, são as nossas obras de piedade. Não existe cristianismo dissociado de prática. Não adianta nada alguém dizer que crê se ele não demonstra nas suas ações a sua fé. E o apóstolo Paulo escreve à igreja de Creta exatamente com essa preocupação na sua mente, de que os irmãos confessem a fé, mas que também demonstrem essa fé confessada através das suas ações. Que esses irmãos, uma vez que abraçaram o evangelho da graça, demonstrem através da sua vida, não só familiar, mas na sua vida na comunidade ou na igreja local e na sociedade como um todo, que de fato eles creem naquilo que eles confessam. E como é que esses irmãos deveriam fazer isso? No capítulo 1, Paulo disse, olha, começa pela liderança da igreja. Se vocês não tiverem na igreja uma liderança comprometida com os valores do reino, a igreja fica enferma. Por isso que Paulo usa a palavra sã doutrina. E aí Paulo, ele começa a colocar uma listagem para Tito dos requisitos, das exigências, das qualificações
das evidências que deveria ter aquele que subiria ao púlpito da igreja para ensinar a igreja. E entre tantas qualificações, Paulo diz a Tito, olha, escolha estes homens para que sejam bispos na igreja, para que sejam presbíteros na igreja, e a finalidade, disse Paulo, é para que eles ensinem a igreja. Uma vez tendo esses homens devidamente qualificados, comprometidos com o reino, no capítulo 2, Paulo orienta a Tito sobre a convivência da igreja. E Paulo faz isso começando das pessoas mais maduras, mais experientes, mais vividas, é o que ele chama de os idosos da igreja. E diz que esses homens deveriam ser mestres no saber, deveriam ser homens capazes de ensinar os mais jovens. As mulheres da mesma maneira. As mulheres mais velhas deveriam ser exemplo de piedade, levando uma vida santa e ensinando as mulheres mais novas. Por sua vez, as mulheres mais novas deveriam ser boas donas de casa, deveriam amar os seus filhos, amar os seus maridos e deveriam dar exemplo disso. Semelhantemente, os jovens deveriam ter uma vida equilibrada, uma vida justa, uma vida moderada. Notem que Paulo está preocupado com a convivência da igreja. Já no capítulo 3, Paulo não só após advertir sobre a liderança da igreja, as famílias da igreja, a convivência com os irmãos, no relacionamento, no trato, e isso é muito difícil, conviver com os irmãos, um vivendo com o outro, trazendo a sua bagagem de experiência, os seus valores, a sua cultura, a sua tradição, os seus ranços familiares, os seus costumes, e todo santo dia ter que aprender com o Evangelho e no final de semana, ou melhor, no primeiro dia da semana, se reunir em culto a Deus e entender que ali desemboca toda a sua espiritualidade. Porque culto a Deus não é só o que nós fazemos aqui. Culto a Deus envolve toda a nossa vida. O que nós fazemos aqui é o ápice da nossa vivência cristã, e agora todos juntos, como Assembleia de Deus, como povo de Deus, se reúne para glorificar a Deus. Para ser exortado pela palavra de Deus, para ser edificado pela palavra de Deus, para ser consolado, para ser ensinado, para ser instruído e para conviver e aprender no relacionamento uns com os outros a importância que nós temos para o outro e o outro tem para nós. E Paulo está preocupado como a igreja vai fazer isso. Isso parece simples, mas não é. Principalmente na época em que nós vivemos. Numa época em que as pessoas são extremamente individualistas. Numa época em que as pessoas acham que ninguém tem absolutamente nada a ver com a vida delas. Onde as pessoas usam as outras pessoas para alcançar os seus objetivos. Isso acontece com muita frequência. Nos relacionamentos familiares, no relacionamento com a sua vizinhança, entre os seus amigos, na universidade, na sua empresa, as pessoas fazem aquilo que nós chamamos de o tráfico de influência. Os relacionamentos geralmente estão viciados em interesses. As pessoas nem sempre são confiáveis. E a prova disso é que nós somos individualistas. Nós pensamos na nossa prioridade, naquilo que nós necessitamos e nem sempre estamos dispostos a ter uma vida caridosa, a ter uma vida que se dedica ao outro, que pensa no outro, na necessidade do outro. Paulo está dizendo à igreja que crente não pode viver dessa maneira. O crente tem que ser diferente, porque viver assim, os ímpios vivem assim. Então, se você não consegue ser diferente, o cristianismo na sua vida não tem efeito. Você precisa demonstrar isso. Você precisa materializar a sua fé, vou usar uma expressão mais simples, para que as pessoas enxerguem aquilo que você acredita. Não adianta você falar se as suas ações não demonstram aquilo que você diz. Então a nossa vida, ela deve produzir obras que glorifiquem a Deus e que demonstrem a todos quantos, aqueles que nos conhecem, que de fato nós conhecemos a Deus. E agora Paulo, ele sai dos portões da igreja, ele ensinou a liderança, ele ensinou a igreja e agora ele vai para a sociedade. E como Paulo faz isso? Ele começa falando sobre as autoridades civis. Ele fala sobre aqueles a quem Deus instituiu como autoridade sobre nós.
Por isso, Paulo, na sua carta a Tito, ele começa dizendo que é importante lembrar a igreja sobre as suas instruções. Notem, irmãos, às vezes é preciso a gente lembrar de coisas que a gente já sabe. Porque a gente não deixa de praticar por não conhecer. Nós deixamos de praticar porque nós não refletimos naquilo que nós já aprendemos. E uma coisa que tem acontecido com muita frequência e que eu acredito que, e os irmãos vão concordar com isso, que é um absurdo, é essa ideia de que existe um novo de Deus. Muitas igrejas usam essa linguagem nas suas pregações. O novo de Deus está por vir, o novo de Deus chegou, o novo de Deus na sua vida. Mas me parece que o que Paulo está dizendo aqui, que a gente precisa da velha e antiga palavra de Deus, nada de novo. Crente não tem que se preocupar com novidade. Mas Paulo está dizendo assim, vocês precisam ser lembrados daquilo que vocês já sabem. Vocês precisam colocar em prática aquilo que vocês já aprenderam. Então, se você veio nessa noite buscar uma palavra de novidade para a sua vida, eu vou te decepcionar, porque o que eu tenho para você aqui é a antiga, velha e eterna palavra de Deus. E a palavra de Deus é que se renova a cada dia, e que renova a nossa vida, e que renova as nossas atitudes, e que renova o nosso caráter, e que nos faz uma pessoa nova. Mas a gente não precisa de novidades, a gente precisa lembrar daquilo que Deus já nos ensinou. No verso 1, ele diz que duas características estão intrínsecas, fazem parte daquele cristão que demonstra a fé que tem. Com relação às autoridades, ao governo instituído sobre nós, ele usa duas expressões no verso 1, sujeição e obediência. Notem, na mente de Paulo, nenhuma autoridade existe senão aquela que é instituída por Deus. Então, tendo essa consciência, nós cristãos temos que nos sujeitar à autoridade instituída por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, olha, o poder de espada é dado ao Estado. Se você não quer temer, não ande fora da lei. Quando nós entendemos que Deus governa sobre o seu povo e que Deus estabelece diretrizes a autoridades constituídas, nós percebemos que um cristão não pode ser um anarquista. Ainda que eu discorde de algumas coisas, ainda que a ideia do governo que está sobre a nação não me agrade, eu não posso fazer parte de movimentos de agitação social e subversivos para destruir um sistema de governo. A ilha de Creta, ela, mesmo sendo subjugada pelo Império de Roma, ela nunca aceitou o governo de Roma. Os cidadãos de Creta sempre estavam envolvidos em coisas ilegais e em conflitos sociais. E Paulo está dizendo, uma vez que vocês se converteram a Cristo, vocês não mais podem fazer parte desses movimentos. Então, irmãos, eu posso discordar daquilo que é pregado por uma autoridade constituída, mas isso não me dá o direito de fazer parte de um grupo de militância e anarquismo para tentar atrapalhar um sistema de governo. Por isso que Paulo chama a atenção da igreja. Mas, no entanto, isso não significa que o Estado ou que as autoridades civis não tenham limites. Quando é que eu desobedeço ao Estado? Quando o Estado, que deveria promover o bem, acaba promovendo o mal. Quando o Estado subverte a ordem, quando ele se torna absolutista, opressor, quando esse Estado incita o seu povo
a desobedecer a Deus. Aí eu entendo que vale o princípio de Atos 5:29. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Paulo tem essa consciência. Mas nós, como cidadãos, e ele vai dizer aqui agora, que nós devemos ter obediência. Notem, cristão tem que cumprir a lei. Cristão tem que pagar os impostos. Cristão não pode ficar burlando as suas obrigações civis. O cristão tem que cumprir com o papel de cidadão, para o convívio social, para a vida em sociedade. Nós temos obrigações e nós temos que cumpri-las. Nós devemos obediência. Então, o relacionamento correto começa com a liderança da igreja, com a convivência na comunidade, com a convivência na sociedade, de maneira que eu me submeto às autoridades devidamente instituídas. Se um governo foi devidamente instituído, eu lhe devo obediência. E nós estamos vivendo uma época de muita insubmissão e de muita subversão. As mídias sociais têm sido veículos de difamação das autoridades, dos poderes constituídos. E às vezes as pessoas nem têm muito conhecimento do que é legislativo, o executivo, o judiciário. E a gente entra naquela onda das fake news, como recentemente aconteceu com a divulgação da queimada na Amazônia. E às vezes as pessoas, o cidadão brasileiro, acaba fazendo um papel de desconstrução dos valores da sua própria sociedade, do seu próprio patriotismo, da nação onde Deus o colocou para viver. Notem que o papel nosso é entender que as autoridades, uma vez que elas não ferem o direito nosso de obedecer a Deus, nós estamos sujeitos. Então, nós respeitamos a autoridade, porque em última instância nós servimos a Deus. Então, é a Deus que nós servimos e é Deus quem institui as autoridades a quem nós nos submetemos. Por que fazemos isso? Paulo diz, porque vocês foram o alvo da benignidade de Deus. E se vocês foram o alvo da benignidade de Deus, vocês não podem ser instrumentos de malignidade. Se Deus alcançou vocês, vocês devem entender a partir dessa graça de Deus que vocês devem ser bons cidadãos. Por isso que agora ele fala sobre o relacionamento com aquele que convive conosco na sociedade, o não cristão. Será que eu só tenho obrigações com quem eu convivo na igreja? Será que eu não tenho obrigações com as pessoas que não servem a Deus, mas que convivem comigo na sociedade? Quais as coisas que eu não posso fazer? Paulo disse, olha, você não pode ser um altercador. O que isso significa? Um criador de confusão. Crente não pode ser aquela pessoa que se envolve em confusão com o objetivo de destruir relacionamentos. O cristão verdadeiro não se envolve em situações que têm como objetivo desconstruir a integridade, a moral e o caráter de pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com a maneira como nós nos comportamos, com as nossas expressões, porque nós somos chamados não para criar muros, mas para pavimentar a estrada dos bons relacionamentos. Aonde nós formos colocados por Deus, lá nós temos que desenvolver um papel de um bom cristão. A coisa mais terrível que existe é quando na empresa ficam sabendo de algumas confusões, de alguns esquemas, e aí você vai analisar ao fundo e você descobre que tem crente envolvido. Pessoas com caráter corrompido. Pessoas que, ao invés de falar do evangelho da graça, usam os seus lábios para profanar o nome de Deus e dão mau testemunho. Crentes que toda semana, ouvindo a palavra de Deus, ainda não são convencidos de que devem ser instrumentos de bênção e não de maldição. E que acabam espalhando confusão
nós temos que ser alvos de reconciliação. Uma vez que Deus nos chamou para a reconciliação e nunca instrumentos de separação. Nós também temos que ser cordatos, disse o apóstolo Paulo. Cordato aqui, a ideia no pensamento grego é aquela pessoa que mesmo tendo o direito de praticar a justiça, essa pessoa decide ou opta em agir com misericórdia. Mesmo ele estando certo, ele age com misericórdia para com alguém que tentou prejudicá-lo. Então é uma pessoa que demonstra ser cordato, porque a ideia é de cortesia, é como alguém extremamente manso, é como alguém que tem o domínio próprio, uma pessoa que tem uma força enorme, uma capacidade enorme de cumprir a justiça, mas essa pessoa, no uso dessa força, opta pela misericórdia. Paulo está dizendo, façam isso, pratiquem desta maneira. Lembra lá no capítulo 2, no verso 2, diz aos homens mais experimentados da igreja que eles deveriam ser sãos no amor. Amor ali é a ideia de força. Na nossa mente, a ideia de amor está sempre associado ao eros, né? Algo que é erótico. Dificilmente você vai ver um homem olhando para o outro e dizendo assim, eu te amo. Mulheres acontece com mais frequência. Se o homem fizer, é do pai para o filho, do filho para o pai, um irmão fraterno, mas não é muito comum, porque a palavra amor é sempre associado ou à feminilidade, ou a afeminados. Mas amar é coisa de homem. Porque o amor filos, o amor que se sacrifica, é o amor que exige força. Porque ninguém se sacrifica se não for corajoso. Então, amar é para quem é homem. É para quem tem força. O amor a que Paulo diz aqui, esse desprendimento, é para quem controla essa força que tem e cuida do outro. Olha que interessante, antigamente, eu não sei exatamente há quanto tempo atrás, mas não é nada muito distante, viralizou um vídeo na internet de dois rapazes brigando, e um rapaz menorzinho, baixinho, forte, e o rapaz que havia, acho que, provocado ele na internet e tal, eles marcaram o dia para brigar. E aí o rapaz vinha nervoso para bater e o rapaz menor dava os golpes e batia nele e dizia assim para ele, vem tranquilo. Eu acho que alguns irmãos devem ter visto isso. E o rapaz vinha nervoso e agressivo e ele falava, vem tranquilo, e paf, e batia e derrubava, vem tranquilo e batia e derrubava. Esse rapaz foi entrevistado por um youtuber. E aí perguntaram para ele assim, rapaz, como que você conseguiu bater tanto no outro assim? E ele disse, olha, a gente aprende uma coisa em luta, porque ele lutava, que pessoas nervosas, elas perdem a condição cognitiva e motora. Ela fica desequilibrada. E eu dizia para ele, vem, mas vem tranquilo, e ele não entendeu, então ele apanhou. A ideia de Paulo é exatamente essa. Você tem um potencial que Deus te deu, mas se você não tiver o domínio próprio, de nada adianta. Então, ser cordato, ou ser uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada, vai demonstrar para aqueles que convivem com você, de que esse amor de Deus que te resgatou do pecado, é esse amor que você transmite ao outro. Então, irmãos, a gente aprende a viver numa selva de pedras, mas não como animais, mas vivendo como cidadãos do reino, em meio a pessoas perdidas, imorais e desequilibradas, brilhando como luz e temperando como sal. Essa é a diferença que faz um cristão. Não vivendo como vivem os ímpios, dissolutamente, desenfreadamente, buscando satisfazer as suas paixões e os seus apetites sexuais, mas o verdadeiro cristão, aquele que confessa a fé bíblica, ele vive produzindo boas obras.
Por isso que lá no capítulo 1, versículo 12, Paulo está criticando, no primeiro capítulo, e eu já falei sobre isso, a postura dos cretenses, porque eles eram muito desobedientes. E um poeta conhecido entre eles havia dito: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E no verso 13 do capítulo 1, Paulo diz: esse testemunho, ou seja, isso que o poeta está dizendo é verdade. Isso é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. São essas pessoas que se converteram. São esses cretenses que viviam na imoralidade, na desobediência, nos motins, na anarquia, na luxúria, se insurgindo contra as autoridades instituídas sobre eles. É esses cretenses que vieram para a igreja e que não estavam mudando o seu comportamento. Paulo disse a Tito: ensina-os através da doutrina, para que eles vivam de maneira correta. No verso 3, nós vamos entender que em um outro tempo, quando nós não tínhamos sido alcançados pela graça de Deus, esse pecado reinava em nossa vida. Porque quando a gente fala sobre os efeitos do pecado, eu diria, irmãos, que o pecado afetou a nossa razão, a nossa emoção e a nossa volição. A nossa capacidade de pensar, as nossas afeições e a nossa vontade. É isso que recebe o nome de depravação total, que muita gente não consegue entender. O sínodo de Dort, que aconteceu lá na Holanda, dizia o seguinte: olha, o pecado afetou o homem em todos os seus aspectos. Sua capacidade de pensar, suas emoções, a sua vontade. Todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. Essa depravação está em todas as áreas, é uma depravação total. Mas os conversos ao cristianismo deveriam vencer essa velha natureza e agora praticar boas obras. Agora deveriam viver de maneira piedosa. Quanto do nosso tempo nós nos esforçamos para viver de maneira que Deus seja glorificado através das nossas ações? Será que nós mortificamos os desejos da nossa carne? Será que nós subjugamos o pecado que habita em nós? Será que nós tomamos a nossa mente e a levamos cativa à palavra de Deus? Ou será que nós simplesmente agimos por impulso? Ou será que nós somos o Gabriela cravo e canela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Como é que nós entendemos a realidade do evangelho? Ou será que a gente só vem na igreja e escuta o pastor falando, bababá, 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 sai daqui e não... Será que 10 minutos depois que você sai dos portões dessa igreja, você consegue falar o que você ouviu aqui? Será que durante a semana você consegue olhar para as suas atitudes e você pensa assim: poxa, eu estou vivendo conforme Paulo escreveu a Tito, eu acho que eu entendi a palavra? Ou será que não? Ou será que é como um religioso qualquer? Eu vou para a igreja, como o católico vai na igreja dele, como o espírita vai no centro espírita, como um budista vai no templo budista, como o ateu mergulha nas suas filosofias. Paulo está dizendo: irmãos, não há como você dizer que crê em Deus se você não demonstra isso, se você não produz estas obras. Porque nós também éramos assim noutro tempo. Quando? Quando a graça ainda não tinha nos alcançado. Como é que nós éramos? Olha o que Paulo disse: nós éramos insensatos. Insensato é uma pessoa sem juízo. É uma pessoa que não consegue ter percepção do que deve ser feito. Não tem sensatez. É uma pessoa
que não tem clareza, que não tem entendimento quando precisa tomar as decisões. É o insensato, desobediente, extraviado, sem rumo. Aquela pessoa que você nunca sabe o que é que ela vai aprontar amanhã. Toda vez que você recebe uma notícia sobre fulano, você diz assim, não acredito, aprontou de novo. Não tem segurança naquilo que fala. Ele diz assim, olha, eu mudei, agora eu vou... E você olha e diz assim, eu não consigo acreditar. Porque entra ano e sai ano, a pessoa está extraviada da verdade, do caminho correto. Paulo diz, porque nós servíamos a várias paixões, aos apetites sexuais, aos vícios. Crente não pode viver atrás das paixões. Crente não pode ser lascivo. Lascivo é uma pessoa que fica despertando desejos que não podem ser correspondidos segundo as Escrituras. É por isso que crente que conhece a Deus de verdade não fica assistindo novela e não fica ouvindo música de sofrência. Porque não entra na mente de alguém que conhece a Cristo e a obra da cruz, a concepção de que a luxúria, a sedução e o pecado podre do mundo vai lhe dar algum tipo de satisfação. Crente verdadeiro não pode ser bufão. Você já viu a pessoa bufão? Bufão é o palhaço, é o cara chato, está sempre brincando, ele não leva a vida a sério. Ele brinca com a vida, ele brinca com o casamento, ele brinca com os filhos, é um irresponsável. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de homens bufões, de verdadeiros palhaços. O que nós temos visto até nos púlpitos das igrejas tem sido uma vergonha. Os pregadores mais famosos no YouTube são verdadeiros palhaços de auditório. As pessoas não vão na igreja para serem admoestadas pelo evangelho. As pessoas vão na igreja para se divertir, para dar gargalhada, para se sentir feliz. Ora, você quer se sentir bem e se divertir, vai passear no shopping. Os homens não são referência, é por isso que Paulo começou falando sobre a liderança da igreja. E o que é que nós não podemos fazer, porque nós antes praticávamos, olha só, ele diz, vivendo maliciosamente, maquinando mal. Tem gente que tem maldade o tempo todo, e essas pessoas são invejosas. Ser invejoso, deseja o que pertence ao outro. Ele está sempre cobiçando o que o outro tem. A casa do outro, o carro do outro, o trabalho do outro, a esposa do outro, os filhos do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a dele. Nós não podemos viver desta maneira. Por quê? Porque quando Deus nos amou, nós não éramos dignos do seu amor. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós somos agora, irmãos, investidos. Nós somos agora imbuídos desta responsabilidade de demonstrar este amor, de reproduzir esse amor de Deus em nós. Isso é graça. Por isso que no verso 4, ele diz uma expressão, mas quando apareceu. O que é que apareceu? A graça de Deus. Nós que não merecíamos a graça de Deus, fomos alcançados. Apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador. Notem, a salvação não foi uma decisão porque você entendeu que não dava mais para viver do jeito que vivia. Mas a salvação é uma dádiva de Deus. Deus não só construiu a ponte para que essa separação entre nós e Ele, por causa do pecado, fosse superada, mas Ele veio através dessa ponte, através do Filho, que é Cristo, e nos conduziu à salvação. Então,
receber essa graça deve produzir em nós o reconhecimento de que nós devemos ser graciosos com os outros. Então, essa é a nossa responsabilidade. Essa semana, o meu carro quebrou e eu fui na autoelétrica do Tino e ele estava ocupado, ele estava fazendo um serviço e eu falei assim, Tino, meu carro não está mudando mais a marcha. E ele estava fazendo serviço num carro e tinha um mecânico que é cliente dele, mas o mecânico estava lá vendo o Tino trabalhar e o mecânico falou assim, deixa eu dar uma olhada no seu carro. Ele foi lá e ele arrumou o carro. Simplesmente, é a peça assim, assim, providenciou, consertou o carro, foi embora. Ele não tinha nenhuma obrigação de se envolver na situação. Mas ele foi lá e arrumou o meu carro. Melhor, ele não cobrou. O que ele fez? Ele agiu com graça. Ele me deu um benefício. Ele foi gracioso. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se vocês entenderam a graça de Deus na vida de vocês, sejam assim na vida, produzindo boas obras. Não vivam como vivem os ímpios, mas vivam em gratidão. Então nós temos uma vida santa, não é porque nós vamos alcançar a salvação pela nossa santidade, mas porque nós já somos salvos. É por isso que no verso 5 ele faz questão de enfatizar, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Ele está dizendo, Tito enfatiza a igreja que eles devem produzir boas obras, mas estas boas obras não serão a causa ou a razão da salvação deles. Mas eles vão produzir boas obras porque Deus foi misericordioso e gracioso e salvando, e então em resposta e em gratidão, eles serão graciosos e produzirão boas obras. Deus foi gracioso conosco, irmãos, e misericordioso. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é quando a gente recebe algo que não merece. Misericórdia é quando a gente não recebe algo que merece. Então Deus nos deu o que não merecíamos e não nos deu o que merecíamos. Aí a resposta no verso 5 é, e Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em um determinado momento nós fomos regenerados. Essa nova natureza agora é a base da vida cristã e da realização de boas obras. Porque nós fomos salvos. É por isso que nós realizamos boas obras. Isso aqui é o que em latim se chamava de ordo salutis, a ordem da salvação. A eleição de Deus, a regeneração, a fé e a conversão. Deus nos elegeu na eternidade. No tempo determinado nos alcançou com sua graça e nos regenerou. Nos deu uma nova vida. Agora, com esta nova vida, recebemos um dom chamado fé. Ele põe a fé em nosso coração. Como eleito e regenerado, eu creio em Deus. Qual é a resposta desta vida nova? Conversão. O que é conversão? Conversão é santificação. Conversão são atitudes que buscam glorificar a Deus. Então nós produzimos esta vida de boas obras. Por isso que do verso 8 ao verso 11, ele fala sobre as atitudes para vivermos de maneira digna. Notem que no verso 8, ele diz sobre a sua palavra, aquilo que ele está dizendo. Ele diz assim, olha, fiel é a palavra. A declaração que eu estou fazendo é uma declaração confiável e crucial para a fé de vocês. Vivam assim porque Deus salvou vocês. E vivendo assim, vocês terão uma vida proveitosa. Olha lá o que ele diz, estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Isso aqui ressalta o benefício das boas obras. Crente que anda corretamente é bem quisto, é bem falado, é amado, é respeitado. Quer ter o respeito das pessoas? Viva com dignidade. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com as coisas que você faz. Toma cuidado com quem você anda.
Tome cuidado com a maneira como você se comporta. Produza uma vida que possa gerar confiança. Confiança se conquista através de uma vida de piedade. Ninguém confia em ninguém só porque o outro falou, pode confiar em mim. Eu confio naqueles que mostram que são confiáveis. E é isso, irmãos, que infelizmente tem faltado na nossa sociedade. Caráter. Pessoas que vivam de maneira digna. Atitudes que exaltam a Deus. Aí no verso 9 ao verso 11, Paulo orienta Tito a evitar tudo o que vai gerar desgaste, que vai promover desânimo. E ele diz assim, olha, evite questões loucas. Essas coisas que não têm resposta. Sabe, esse tipo de gente que só fica falando coisas sem sentido, genealogia sem fim, contendas, debates acerca da lei, essas coisas que não promovem uma vida piedosa. Foge do homem que ensina coisas falsas, foge do homem herege. Por quê? Paulo disse, porque estas coisas são vãs e inúteis. Essas pessoas que você conversa uma vez, duas vezes, mas ela não muda, Paulo disse assim, ela já está pervertida. E a ideia do termo grego aqui é que Satanás, ele está pervertendo algumas pessoas, a mente de algumas pessoas. Por isso que ele diz assim, ela está pervertida e peca. Tem gente que já é inimigo declarado de Deus por causa da vida que leva. Ele vai na igreja, ele é batizado na igreja, ele toma a ceia, ele vai no culto todo domingo, mas ele é pervertido. A vida dele não é uma vida que glorifica a Deus. Ele é um inimigo da cruz. Que coisa absurda. Ele dá mau testemunho. Esse não vale a pena, disse Paulo. A mente dele já foi corrompida. Ele já tinha dito isso lá no capítulo 1. Que a mente de uma pessoa corrompida, ela já tem os pressupostos errados. Então você fala, mas a pessoa não muda. E ele termina, irmãos, com as suas saudações finais. E aqui eu só quero fazer observação de alguns amigos de Paulo. Tíquico, que ele considera muito um dos seus auxiliares. Apolo, que é seu companheiro de trabalho, um grande pregador, um alexandrino. E aí ele torna isso não só pessoal, mas algo mais coletivo. E ele diz assim, todos os que nos amam, né? Todos os irmãos de Creta que estavam preocupados com a vida de Paulo, com o ministério de Paulo e obviamente com a igreja. E o objetivo final, ele diz assim, olha, a minha carta, o que eu escrevo a vocês tem uma finalidade, para que não sejam infrutíferos. Quer produzir bons frutos? Plante boas sementes. Nós somos como árvores que produzem frutos. E a boa árvore produz bons frutos. E se a palavra de Deus, que é a semente, germinou em nosso coração, nessa terra fértil, nós temos que produzir 30, 60, 100 por 1. Mas nós temos que viver uma vida santa e temente a Deus. Nossa devoção a Deus inclui uma vida digna, uma vida de respeito. Nosso amor a Deus, a nossa piedade, a nossa vida de boas obras, envolve a igreja, envolve a família, envolve a sociedade, envolve todo lugar e aonde nós estivermos dando bom testemunho. Sujeição e obediência é a evidência de um cristão saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que vive de maneira digna, tendo como base a salvação pela graça, uma vez sendo alcançados por Cristo. Por isso, eu encerro dizendo a você, valorize a sua comunidade e valorize as pessoas que convivem com você. Valorize sua família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, honrem, respeitem seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Pais, cuidem de seus filhos. Empregados,
respeitem seus patrões, não difamem, não roubam. Crente não pode fazer isso. Empregadores, respeitem seus funcionários. Tenha uma vida digna. Viva dentro das suas condições. Tem gente que fica mal falado porque quer viver uma condição que não lhe é provável, que ele não tem capacidade. Dê o passo até onde a sua perna aguenta. Não compre mais do que você pode pagar. Toma cuidado com o cartão de crédito. Não use o nome de ninguém. Deus deu um nome para cada um, use o seu nome. Não envolva pessoas em confusão. Honre sua integridade. Viva de acordo com a palavra de Deus. Às vezes a gente sofre porque a gente não tem a direção de Deus. Não confie em pessoas que não amam a Deus. Não confie em ímpios. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se assente à roda de escarnecedores. Não participe daquelas piadas lá na sua empresa com pornografia, com palavrões. Não viva dessa maneira. Não compactue com amigos que não merecem o seu respeito, com homens que não respeitam suas esposas. Homens adúlteros não devem ter como amigos íntimos cristãos piedosos. Homens que não respeitam suas famílias não são pessoas que devem conviver com você. Não frequente esses lugares. Não busque viver nas alegrias das festas. Tem gente que não pode ver uma festa e já quer correr para lá. É churrasco atrás de churrasco, é balada atrás de balada. A vida não é feita disso. Viva com integridade. Seja metódico. Tenha rotina na sua vida. Tem gente que é muito desorganizado, por isso que não consegue nada. Sabia disso? Tem gente que nunca vai ter nada na vida, porque não tem planejamento e organização. As coisas não acontecem por acaso, irmãos. Se você quer ter uma vida correta, você tem que planejar as coisas. Na vida espiritual existem disciplinas. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não se consagrar, você nunca vai viver experiências com Deus. Nunca. Não existe outro caminho, só as Escrituras. Não existe bola de cristal. Não existe revelação do futuro. Não existe essa... Pare com isso. Viva a realidade à sua volta. Abandone o pecado. Tem gente com pecado escondido, por isso que não consegue sentir a alegria da salvação. É o que foi dito aqui. Enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Tem gente que é infeliz, mas não é porque Cristo não pode lhe dar alegria, porque ele não abandona os seus pecados. Ele viciou naquele ciclo e ele confessa e pratica, confessa e pratica, confessa. Abandone isso. Se sujeite a Deus e a sua palavra. Alimente a sua mente com as Escrituras. Saia daquilo que você tem feito que não agrada a Deus. Não há outro caminho. Ou a gente assume que é crente e isso tem que ser radical, ou nós vamos viver assim o resto da nossa vida e morrer infelizes porque a gente não teve coragem de abraçar o evangelho da verdade. As pessoas lá fora têm que olhar para você e falar assim: esse é crente de verdade. Essa pessoa é crente de verdade. As pessoas precisam ficar impactadas. Você tem que chegar nos lugares e alguém tem que falar assim: ó, toma cuidado com o que você diz, porque chegou um crente aqui. Não pode você chegar num lugar e alguém dizer assim: oh, chegou mais um para farra, chegou mais um para bagunça. As pessoas têm que sentir que o evangelho faz a diferença. Paulo diz: se vocês fizerem isso, vocês vão adornar a doutrina. Que coisa boa, irmãos. Vamos orar? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus sustente a nossa vida. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, nesta noite. Te agradecemos pela tua santa palavra. A palavra do apóstolo Paulo a Tito sobre a convivência da igreja, sobre a organização da igreja, sobre o papel da liderança e cada um dos irmãos cumprindo com suas obrigações, tem sido muito edificante para nós.
Durante essa série nós temos aprendido muito sobre uma comunidade saudável e nós desejamos, ó Deus, viver assim. O Senhor conhece o nosso coração, sabe daquilo que nós temos feito e como nós temos vivido. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor produza arrependimento no nosso coração. Que nós abandonemos todos os pecados e que tenhamos uma vida santa e justa diante de Ti. Coloca a fé em nosso coração para que creiamos no Evangelho e que essa fé seja demonstrada através de obras que glorifiquem ao Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.